Olá, queridos alunos, professora Suzana, nós aqui novamente reunidos, dando continuidade às nossas dicas para o concurso da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, banca Fundatec. Hoje a nossa dica vai ser sobre o poder de polícia. Então, continuamos no critério de organização e de função que nós viemos trabalhando desde o sistema constitucional. Então, hoje nós adentramos especificamente dentro de uma das atribuições dentro de um poder, mas hoje nós vamos então trabalhar a função, né? Então, efetivamente, esta função da polícia, como isto funciona, que é o poder de polícia. Vamos ver as dicas e vamos resolver questão de prova para entender como isto se aplica e como a banca, então, utiliza isso nas suas questões de prova. Vamos acessar o nosso esquema para podermos, então, resolver questão de prova. Bom, então, vamos primeiro ver quais são as características do poder de polícia e, para isso, nós vamos ter que voltar à Constituição Federal, tá? Então, lembrando o seguinte, que pelo critério que nós temos hoje na nossa Constituição Federal, nós temos atividades diferentes atribuídas à administração pública, ao poder de uma forma geral. Nós temos a função que é a de defesa de Estado e das instituições, e é onde está inserida a polícia. E nós temos um outro capítulo na Constituição que é o da ordem social. Quando a gente fala no capítulo da ordem social, que não está especificamente no edital de vocês, estamos falando de uma atividade positiva, é uma prestação de serviço que o Estado está fazendo. Então, por exemplo, saúde, educação, é o Estado oferecendo algo em prol da sociedade. Já quando a gente fala no capítulo específico que é de defesa do Estado e das instituições democráticas, nós estamos falando de uma atividade negativa, onde o Estado efetivamente está fazendo a sua função estatal, que é o porquê da existência do Estado. E quando a gente então agora trabalha no direito administrativo este poder em específico, que é o poder de polícia, nós estamos falando desta atividade, né, que a Constituição estabelece, que é essa atividade negativa, ou seja, estamos falando da função do porquê da existência do Estado na defesa do Estado propriamente dito e das instituições. Por isso, as características do poder de polícia, elas são diferentes das características dos demais poderes. Então, vejam, é uma atividade restritiva, é o único poder que adentra na limitação da liberdade da propriedade, ou seja, é o único poder que tem competência para adentrar em restrições dos direitos fundamentais. Nunca a retirada, sempre a restrição, então a limitação. É o poder que é discricionário, então na sua regra geral, o poder de polícia ele é discricionário. O que é discricionário? É que ele tem, não que ele não tenha vínculo à legalidade, ele tem sim, ele tem o dever de respeitar a legalidade, mas o poder decisório final é livre, né? Então ele tem que ter essa capacidade de ação, né? Então por isso que ele é considerado dentro das divisões um poder discricionário, uma natureza discricionária. Caráter liberatório, né? Porque estamos falando de liberdade, na verdade o poder de polícia ele vai atuar exatamente para que nós possamos ter liberdade, a sociedade possa ter liberdade. É sempre geral, então o poder de polícia ele nunca é específico, né? O poder de polícia ele é sempre para toda a coletividade. Por isso que o poder de polícia, na verdade, ele é, na sua regra, ele é atribuído, ele é pago através dos impostos, mas não que ele não possa ser específico, como, por exemplo,
eu preciso cortar uma árvore que está dentro da propriedade do meu, na minha propriedade. Eu preciso desta autorização para poder tirar esta árvore. Né? Está havendo um poder de fiscalização por parte da administração. Ela não vai fazer isso de forma gratuita porque ela está adentrando na minha concepção individual, na minha propriedade privada. Então, ela não está fazendo algo que é coletivo. Né? Então, a regra do poder de polícia é que ele seja remunerado através dos impostos de forma geral para toda a sociedade, mas isso não impede que a administração, através do poder de polícia, também trabalhe de forma individualizada através de taxas. Então, sempre geral, né, cria obrigações de não fazer. Então, a regra geral, novamente, é não fazer, ou seja, não é uma atividade positiva, não é a mesma coisa que ofertar a saúde e a educação para a sociedade. Não gera indenizações. Isso aqui é uma outra questão de prova muito importante. Por que não gera indenizações? Porque existem os chamados atos omissivos e comissivos. Então, é o fazer e o deixar de fazer. Então, quando a gente fala do poder de polícia, estamos falando de atos omissivos, deixar de fazer, ou seja, estamos sempre falando em algo, né, que o Estado está deixando, porque ele está deixando a sociedade livre. Então, a responsabilidade, no caso dos atos omissivos, ela não segue a regra geral da responsabilidade objetiva, ela segue o critério de responsabilidade subjetiva. Então, também existem questões de prova que utilizam esse poder de polícia como responsabilidade. É indelegável. Indelegável significa não é possível que o presidente da República, que o governador, ou que o secretário, ou que o chefe da Polícia Civil transfira essa atividade para a iniciativa privada. Quando fala que indelegável, cuidado, não é que não possa ser essa atividade do poder de polícia ser executado por uma autarquia, por exemplo, porque uma autarquia é uma entidade regida por regras de direito público na administração indireta. Então, o poder de polícia só pode, na administração indireta, ser executado por uma autarquia, que tem o mesmo regime da administração indireta. Quando fala da característica de indelegável, está falando aqui para a iniciativa privada. E atinge aos particulares. Então, este poder, sim, ele não é um poder interno, ele é um poder externo, porque ele está trabalhando com a sociedade. E aí nós temos, então, os segmentos diferentes de polícia que nós temos, em função do nosso critério de Constituição Federal. Nós temos a polícia administrativa e temos a polícia judiciária. A polícia administrativa, ela incide sobre bens, direitos e atividades, ou seja, ela é regida especificamente pelo direito administrativo. Já a polícia judiciária, ela incide sobre as pessoas. Por isso a função constitucional da Polícia Civil, ela está inserida então na polícia judiciária, né? Porque ela adentra na questão das responsabilidades penais e não na questão administrativa. Então, nós temos o segmento da polícia administrativa e nós temos o segmento da polícia judiciária. A polícia civil está inserida no contexto de polícia judiciária, destina-se, então, para a questão da responsabilidade penal. E, por último, os atributos do poder de polícia, né? Nós temos os atributos dos atos administrativos, que nas questões de prova são confundidas com os atributos do poder de polícia. Quais são os atributos? Discricionariedade, né? Então, o poder de polícia, ele é discricionário. Autoexecutoriedade. Por que autoexecutoriedade? Porque é o Estado, através do Poder Executivo, fazendo justiça com as próprias mãos, sem a necessidade de ter um oficial de justiça cumprindo aquele ato, ter uma autorização judicial para execução desse ato. Então, é o Estado executando diretamente a sua atividade. Coercibilidade, ou seja, né, é uma imposição, nós somos, enquanto sociedade, obrigados a cumprir a lei. Caso nós não sejamos os cumpridores, então vem o Estado, através do poder de polícia, nos
coagir para que nós então o façamos. Atividade negativa, porque qual é a finalidade? É que nós efetivamente, enquanto sociedade, tenhamos liberdade, né? Então, o Estado, através do poder de polícia, está agindo de forma negativa para que nós possamos agir de forma positiva, tendo, né, a liberdade de agir no que quisermos. Vamos então para a questão de provas sobre o poder de polícia. Veja essa questão da Fundatec, ela diz o seguinte: analise as seguintes assertivas sobre o poder de polícia da administração pública. 1. As atividades normativas e sancionadoras no exercício do poder de polícia poderão ser delegadas. Parou aqui. Lembra do bloco anterior que nós falamos quais são as atividades que não podem ser delegadas em hipótese alguma? O que estava lá? Estava lá exatamente a questão do poder normativo, né? Então, o sancionar, o punir, né? Ele é específico do poder de polícia e ele só pode ser executado no máximo por uma autarquia da administração direta, não pode ser delegado. E a atividade normativa também não, porque ela está inerente ao poder hierárquico e também é vedado delegar. Então já está fora o primeiro item, né, porque ele está totalmente incorreto em relação às duas afirmativas. A segunda alternativa. A concessão de licença e de autorização são exemplos de exercício do poder de polícia exercidos pela administração? São, gente, e aqui é exatamente quando a administração, através do poder de polícia, adentra nas relações privadas, né? É fiscalizando aquilo que nós, enquanto sociedade, fazemos de forma individualizada. Então, a licença, a autorização são, sim, itens de fiscalização, né? Estamos falando de poder de polícia, então a 2 está correta. 3. O exercício do poder de polícia pela administração pública por representar forma de atuação vinculada. Não, ela não é vinculada, ela é discricionária, né? E sendo discricionária, ela também está sujeita ao controle judicial. Não é porque ela é discricionária que ela não sofre controle pelo Poder Judiciário. E ela sofre controle durante a execução, ou seja, não precisa esgotar a instância administrativa para que o Judiciário possa intervir. Por quê? Porque nós temos um inciso do artigo 5º que diz: nenhuma lesão ou ameaça de direito será retirado do acesso do Poder Judiciário. Então, o controle do Poder de Polícia, ele é feito a qualquer momento pelo Poder Judiciário. Por isso que a terceira também está incorreta. Então, aqui nós só temos a segunda correta, portanto, a nossa alternativa é a B. Espero que tenham gostado das dicas de hoje, do nosso poder de polícia e como ele está organizado, e as várias possibilidades de questões, então, em cima destas dicas nas nossas questões de prova da Fundatec. No nosso próximo encontro, a gente agora, então, abre especificamente a legislação da Polícia Civil. Então, agora nós vamos no próximo bloco, para a Lei de Organização da Polícia e as suas questões. Um bom estudo e até o nosso próximo encontro.